Olá pessoal, espero que todos estejam bem, né? Hoje nós vamos falar dos crimes contra a dignidade sexual e já vamos entrar aqui dos crimes contra os costumes versus crimes contra a dignidade sexual. O Código Penal brasileiro foi instituído pelo Decreto-Lei 2848 de 1940, isso todos nós sabemos. De lá para cá, muita coisa mudou, alguns crimes deixaram de existir, tais como a sedução lá do artigo 217, o adultério do artigo 240 do Código Penal, e houve também delitos que passaram a ser disciplinados por outras leis. A exemplo do comércio clandestino e também da facilitação do uso de entorpecente do artigo 281, hoje contido na Lei 11.343, né, com a terminologia diversa do que era antigamente, da Lei 11.340. Novos crimes foram aí criados, exemplo dos crimes contra as finanças públicas, e é válido aqui, senhores, destacar de uma forma bem ampla a existência de delitos que não reclamam e, quiçá, jamais reclamarão qualquer alteração, né? O que eu poderia dizer nesse sentido? É o crime de homicídio, artigo 121. No entanto, determinados crimes, em face da mudança dos valores e princípios dessa sociedade moderna, precisam ser revistos. Isso, nós temos que ter esse pensamento. E aí, esses aí vão recair onde? Contra os crimes, contra os costumes. Costume, no plano jurídico, seria o quê? É a reiteração de uma conduta, esse elemento objetivo, em face dessa convicção de obrigatoriedade. E aqui surge uma inevitável pergunta. Qual é a relação entre costumes e crimes sexuais? A forma concebida pela redação original do Código Penal. A expressão crimes contra os costumes era demasiadamente conservadora, né? E indicava de uma linha de comportamento sexual até então imposto por um Estado às pessoas, por necessidades aí ou conveniências sociais. Revelava-se um tanto preconceituosa, pois nesse contexto se recaía exatamente sobre as mulheres. Discutia se a esposa até então podia ser vítima do estupro praticado por o marido e alegava-se a obrigatoriedade de um cumprimento famigerado do débito conjugal. A mulher, ela era considerada o objeto no campo sexual. Com a decadência do pudor, a mulher perdeu muito o seu prestígio e esse charme. Atualmente, meio palmo de coxa desnuda é tão comum nessas saias modernas. As moças de hoje geralmente madrugam na posse dos segredos sexuais e a sua falta de modéstia permite aí aos namorados uma liberdade excessiva, onde namorado dorme na casa de namorada e assim vice-versa, né? Viram um pandemônio. Essa falsa moralidade média não podia subsistir aos tempos modernos. O princípio da isonomia, em suas concepções formal e material, consagrada lá no artigo 5º da Constituição Federal, determinava a necessária mudança de um quadro machista e até então insustentável. Para suprir tais deficiências, e como desdobramento dos trabalhos da CPI da pedofilia, edita-se aí até então a Lei 12.015 de 2009, responsável por diversas modificações nas searas dos campos sexuais, especialmente o recrudescimento das penas e a criação de novos delitos. A dignidade, ela decorre da própria natureza humana. O ser humano deve ser tratado sempre de modo diferenciado em face da sua natureza racional. De fato, senhores, a dignidade é inerente a todas as pessoas, sem qualquer distinção em decorrência da condição privilegiada do ser humano. E, ademais, a dignidade da pessoa humana não gera reflexo apenas nas esferas física, moral e patrimonial, mas também no âmbito sexual. O Estado deve assegurar meios para todos buscarem aí a satisfação sexual de forma digna,
livre de violência, de grave ameaça ou de exploração. O título 6 da parte especial do Código Penal dos crimes contra a dignidade está dividido em parte em 7 capítulos, né, que está no material de apoio, e aí eu peço aos senhores que pelo menos deem uma boa olhada aí para analisar esse contexto aí do que eu estou falando. Dos crimes contra a liberdade sexual. Liberdade sexual é o quê? É o direito de dispor do próprio corpo. Cada pessoa faz o que quiser dele, porra, né? Tem o direito de escolher o seu parceiro sexual com quem ele quer praticar o ato desejado aí no momento em que reputar adequado. Tem cara que aguenta. Eu não quero um trem desse pra minha vida, mas quem quer que leve e faça bom proveito. É a liberdade de disposição do próprio corpo no tocante aos fins sexuais. A lesão desse bem ou interesse, ela pode ocorrer mediante violência física ou também moral ou mediante até fraude. O emprego dessa vis ou da fraus, a nota é indispensável à configuração dos crimes contra a liberdade sexual. Sem ela, o fato constituirá outra espécie de crime sexual ou será penalmente irrelevante. São 3 os crimes contra essa liberdade sexual. Está lá no artigo 213, o primeiro deles, que é o estupro, a violação sexual mediante fraude, do artigo 215, e também o assédio sexual do artigo 216-A. Né? E vamos ao primeiro deles, artigo 213 do Código Penal. Né? O dispositivo legal diz assim: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter essa conjunção carnal ou praticar ou permitir com que se pratique outro ato aí até então, esse ato libidinoso. Na redação original do Código Penal, Decreto-Lei 2848 de 1940, existiam 2 crimes sexuais cometidos com emprego de violência ou de grave ameaça, definidos aí entre os crimes contra os costumes, que era o estupro e também o atentado violento ao pudor. Não vai falar estupro não, tá? Quase saiu aqui estupro, mas é estupro. No estupro, o artigo 213, a conduta típica consistia em constranger mulher a essa conjunção carnal mediante aí a violência ou a grave ameaça. No atentado violento ao pudor, era o quê? Era constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir que com ele praticasse esse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Ambos os delitos, senhores, né? O núcleo do tipo era o quê? Constranger mediante essa grave ameaça ou violência aí, com o emprego de violência ou essa grave ameaça. No estupro, entretanto, buscava-se aí essa conjunção carnal, entanto, no atentado violento ao pudor, o objetivo almejado era o quê? Era qualquer outro ato libidinoso. Este quadro foi alterado a partir da Lei 2015 de 2009. Inicialmente deixaram de existir os crimes contra os costumes e entraram em cena os crimes contra a dignidade sexual. Várias outras alterações foram feitas também, né? Foram implementados aí, destacando a fusão entre um único delito, né, dos crimes tipificados no artigo 213 e 214 do Código Penal. Atualmente, o crime de estupro previsto no artigo 213 representa a junção dos antigos delitos aí de estupro e atentado violento ao pudor, e só a pena que não mudou, que é de reclusão de 6 a 10 anos. Não houve aí a abolition crimes no tocante ao atentado violento ao pudor, pois o crime ele não deixou de existir. Outro fato importante que vai se concluir, né, que pelo simples deslocamento do antigo atentado violento ao pudor para o atual delito de estupro aí, incide na hipótese do princípio dessa continuidade, né, normativa. O fato ele subsiste, né, subsiste o criminoso, embora disciplinado em tipo penal diverso. Na visão do Supremo Tribunal Federal, esse é o entendimento.
Pena combinada ao estupro e o princípio da proporcionalidade. A pena combinada ao estupro, na modalidade fundamental, ela tem uma variação, não é vareia, tá? Ela tem uma variação de 6 até 10 anos. O patamar mínimo dessa sanção penal, portanto, é igual àquele previsto no artigo 121 do homicídio. Algumas vozes sustentam a ofensa do princípio da proporcionalidade. Esse raciocínio, então, entretanto, não prevalece, não pode prevalecer a gravidade do homicídio simples, não afasta a gravidade do estupro. Estupro, atentado violento ao pudor, e o Código Penal Militar, a Lei 2015-2009, ela alterou substancialmente o título 6 da parte especial do Código Penal e ouvidou aí, de se fazer os necessários ajustes na Lei 1001 de 69, que é o Código Penal Militar. Ouvidou é que acabou se esquecendo, tá? Nesse contexto. Estupro do artigo 232 no Código Penal Militar é constranger mulher à condição carnal mediante violência ou de grave ameaça. A pena lá é de 3 a 8 anos. Vocês podem observar, era para ser a pena castrense maior e mais severa, não, lá é 3 a 8 anos. Aqui no nosso Código Penal comum, que é o Código Penal Civil, o Código Penal Civil, de onde eu tirei isso? O Código Penal brasileiro, a pena é de 6 a 10 anos. Lá é de 3 a 8 anos. E outro detalhe é que o atentado violento ao pudor lá é constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça, a pena de reclusão de 2 a 6 anos. Tá certo? A Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes hediondos, tá? E a natureza hedionda do estupro. O estupro, consumado ou tentado em qualquer das suas espécies, simples ou qualificada, é crime hediondo nos termos do artigo 1º, inciso 5 da Lei 8.072/90, que é insuscetível de graça, anistia e indulto também a fiança, tá certo? Quanto à objetividade jurídica, que eu vi que houve tanta balbúrdia na questão do trabalho, era simples para falar dos outros crimes aí. Qual é que é a objetividade jurídica de um crime? Vamos agora do crime de estupro. O estupro é um crime pluriofensivo, e tutela 2 bens jurídicos, qual? A dignidade sexual e, mais especificadamente, a liberdade sexual, bem como a integridade corporal e a liberdade individual. Então, é para falar meramente isso. Quanto ao objeto material do crime de estupro, é a pessoa de qualquer sexo contra quem a dirige essa conduta criminosa. O núcleo do tipo é constranger no sentido de coagir alguém a fazer ou deixar de fazer algo. Incide, portanto, o estupro em muito se assemelha ao crime de constrangimento, isso é latente, Todavia, o crime contra a liberdade sexual contém elementos especializantes, que tornam ele aí sensivelmente mais grave. No artigo 213 do Código Penal, a coação da vítima se destina a uma finalidade específica, representada aí por essa conjunção carnal ou por esse ato libidinoso. Violência se torna o quê? O emprego da força física ou sobre a vítima, que sobre a vítima consiste em lesões corporais ou vias de fato, são absorvidas pelo estupro automaticamente, pois a violência ela funciona como um meio de execução do crime contra essa liberdade sexual. As lesões graves ou gravíssimas, elas autorizam o reconhecimento da forma qualificada do estupro, definida no artigo 213, parágrafo 1º, primeira parte do Código Penal. A grave ameaça, conhecida como essa violência moral, que é uma promessa realizada a esse mal-estar, a essa pessoa, esse mal grave, é o futuro e sério contra a vítima, ou-lhe uma promessa, ou é uma próxima, Pode ser vinculada também oralmente ou por escrito, tá bom? Não é oral não, tá? Oralmente aqui é a fala, tá? Está caracterizado o crime de estupro, porque você pode fazer assimilar que nós estamos falando do estupro e pensar que, nesse contexto aí. Está caracterizado o crime de estupro
ainda que esse mal prometido seja justo. Exemplo, João descobre que Maria foi a responsável pela morte de Paulo, em razão pela qual ele diz a ela, né, se com ele não praticar a conjunção carnal, sexo, ela irá entregá-la à polícia. Conjunção carnal é o quê? É a cópula vagínica, né? Ou seja, a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Atos libidinosos, tais como o sexo oral, o sexo anal, os toques íntimos, a introdução de dedos ou objetos na vagina e também a masturbação. O beijo lascivo, ele ingressa lá no rol dos atos libidinosos, tá bom? O obtido mediante violência ou grave ameaça importa no reconhecimento do crime de estupro, tá certo? Não são lascivos os beijos rápidos lançados na face ou até mesmo os lábios ou os famosos selinhos. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, eles também compartilham deste entendimento e subsume-se ao crime de estupro do artigo 213, parágrafo 1º do Código Penal, o agente que abordou de forma violenta e sorrateira uma vítima com a intenção de se satisfazer a sua lascívia, o que ficou ali demonstrado por sua declarada intenção de ficar com a jovem adolescente de 15 anos. Deve-se ter em mente aí que o estupro é um ato de violência e não de sexo. Busca, sim, a satisfação da lascívia por meio, até então, dessa conjunção carnal ou atos aí diversos, como a espécie mais instituto conjugar, né? Subjugar, submeter a vítima de força do agente consciente à sua superioridade física. Conjunção carnal e atos libidinosos, pluralidade de condutas típicas. O artigo 213, caput do Código Penal, contempla 3 condutas típicas, né, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, né, e aí constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar os atos libidinosos e também constranger alguém mediante a violência ou grave ameaça e permitir que ela pratique, com ele pratique outro ato libidinoso aí, tá? Também não há estupro no ato de constranger alguém a presenciar ou assistir à realização da conjunção carnal ou ato libidinoso. No entanto, senhores, se quem presencia a prática da conjunção carnal ou outro ato libidinoso é a pessoa menor de 14 anos, aí o caldo engrossa. Por quê? Esta conduta ela tem como finalidade satisfazer a lascívia do envolvido na atividade sexual ou de terceiro. Estará configurado aí o crime de satisfação de lascívia mediante a presença de criança ou de adolescente na forma do artigo 18A do Código Penal. Se a pessoa com idade igual ou superior a 14 anos assiste o ato sexual em razão do emprego contra ela de violência ou grave ameaça ou meio análogo, a violência imprópria deverá ser reconhecida unicamente o crime de constrangimento legal, né, ilegal, nos moldes do artigo 146. O dissenso da vítima na análise e duração, né? O dissenso da vítima quanto à conjunção carnal ou outro ato libidinoso, ele é fundamental para a caracterização do delito. Trata-se, na verdade, de elementar implícita do tipo penal, se há o consentimento dos participantes da atividade sexual, não se configura o crime de estupro quem consente. No estupro, a discordância da vítima precisa ser séria e firme também, tá? Capaz de demonstrar sua efetiva oposição ao ato sexual, razão pela qual somente pode ser vencida pelo emprego de violência ou de grave ameaça. Esta resistência não deve ser confundida com o simples jogo de sedução, né? Ou então, já que está dentro, deixa, então tem que tomar muito cuidado, tá? Para a caracterização do estupro. Para a configuração do crime de estupro, a discordância séria e verdadeira da vítima há de subsistir durante todo o ato sexual. Se no início da conjunção carnal ou outro ato libidinoso houve um constrangimento mediante violência ou grave ameaça, mas posteriormente ela consentiu
o ato ele vai se tornar automaticamente atípico. E, logicamente, se o ato sexual se iniciou com a anuência de ambos os envolvidos, mas depois um deles não concordou com a continuidade, né, porque doeu, aí o seu parceiro se valesse da violência ou de grave ameaça para prosseguir no seu intento, daí em diante estará configurado o crime de estupro. A revogação da violência presumida como meio de execução do estupro inexistente a abolition crimes. A Lei 12.015 de 2009, ela revogou expressamente o artigo 224 do Código Penal, era uma presunção de violência nos crimes contra os costumes. Dentre outras alterações trazidas aí, criou-se o delito de estupro de vulnerável, que se caracteriza pela prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos ou com pessoa que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem aí discernimento ou possa oferecer resistência. Constitui elementos do estupro de vulnerável com pessoa com pena mais severa aqui, tá? Abandonando desse modo o sistema dessa presunção, sendo inserido um tipo penal até então, né, específico para tais situações. Ao contrário do que se alega, o agravante não ocorreu a abolition crimes do artigo 224 do Código Penal, que tratava dessa violência presumida. O mencionado artigo ele foi automaticamente revogado. Prática de conjunção carnal e outro ato libidinoso, né? Unidade e pluralidade de crimes. Aqui, senhores, nessa sistemática antiga do Código Penal, os artigos 213 e 214 contemplavam os crimes de estupro, né, e de atentado violento ao pudor, como nós já dissemos. Existiam as figuras penais distintas para o constrangimento voltado a essa condição carnal e os atos libidinosos de outra natureza. Só que, dessa forma, se alguém constrangesse a mesma vítima, mediante a violência ou grave ameaça, a praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a exemplo do sexo anal, a eles seriam imputados aí 2 crimes, né, que eram em concurso material, artigo 69, entendimento do STF, e o estupro e o atentado violento ao pudor. Tipos penais diversos não eram da mesma espécie, impedindo aí também uma continuidade delitiva, conforme o artigo 71 do Código Penal. O tema anteriormente pacificado em sede pretoriana voltou a ser discutido. Uma primeira posição dizia que há crime, um crime único, pois o artigo 213 do Código Penal contém um tipo penal misto alternativo. Essa posição atualmente é a consagrada lá da Suprema Corte do país, né, por os deuses da corte. A Lei 12.015 de 2009 unificou as duas condutas de estupro e de atentado violento ao pudor em um tipo penal mais abrangente, de ação múltipla, ensejador da configuração de crime único ou de crime continuado, a depender das circunstâncias concretas dos fatos. Uma segunda posição era que o quê? Há concurso de crimes, pois o artigo 213 do Código Penal constituía um tipo misto cumulativo nesse contexto. Esta posição também se alicerça em razões históricas. A Lei 12.015 originou-se dos trabalhos da CPI da pedofilia, conforme já disse, e um dos seus propósitos era justamente o quê? O recrudescimento do tratamento penal dos responsáveis pelos crimes sexuais. Quanto a uma análise crítica da posição doutrinária e jurisprudencial, né, discute-se que o artigo 213 do Código Penal, após a entrada em vigor da Lei 12.015 de 2019, é tipo misto alternativo ou cumulativo. Embora o resultado final seja divergente, há um consenso sobre o fato de tratar-se de tipo misto. Tipos simples são aqueles dotados de um núcleo de tipo, ou seja, de um só verbo. No entanto, o artigo 213, caput do Código Penal, há somente um núcleo,
Constranger, este verbo se relaciona-se aos atos de ter conjunção carnal e praticar ou também permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Se existe um único núcleo, o tipo penal é simples e não misto, tá certo? O sujeito ativo, né? Na redação original do Código Penal, o estupro era crime próprio ou especial, pois somente podia ser praticado pelo homem. A lei falava em constranger mulher à conjunção carnal. Com a superveniência da Lei 12.015 de 2009, implementando a fusão entre o artigo 213, né, tipificado no artigo 213 e 214, agora o estupro é crime comum ou geral, pode ser cometido por qualquer pessoa, seja do sexo feminino ou do sexo masculino, e também por transexuais. Com o núcleo do tipo constranger, né? E o constrangimento pode ser efetuado pelo próprio autor da conjunção carnal, nesse contexto aí. O sujeito ativo do crime de estupro, no direito brasileiro, é tão somente o homem. Admite-se, não bastante, a participação da mulher, que é mandante no crime ou auxílio dessa execução. Estupro no âmbito do matrimônio, marido e mulher e esposa como sujeitos ativos do delito. Durante muito tempo, senhores, sustentou-se a admissibilidade do estupro no contexto do matrimônio. Predominava-se até então o argumento de que esse não podia ser praticado pelo marido contra a sua esposa, pois o casamento impunha aos cônjuges direitos e deveres mútuos, entre os quais o débito conjugal. Ele era blindado pelo exercício regular do direito, que era uma cláusula de excludente de ilicitude. A cópula intramatrimônio, né, é recíproco dever dos cônjuges. Chegava-se ao ponto de dizer que a esposa somente podia recusar o ato sexual quando presente uma justa causa para tanto. Um exemplo de justa causa era o fato de achar-se o marido afetado por doença venérea. Olha aí, até nesse contexto, o marido era que deveria estar contaminado. Se fosse a mulher, não teria direito. E aí doutrinadores iam além, né? E o marido violentador devia responder apenas pelo crime de contágio venérea, se caso tivesse relacionamento sexual. Felizmente, esse tempo ficou para trás, a sociedade ela evoluiu, os valores e as concepções mudaram e as mulheres alcançaram a merecida igualdade, né, nas relações sociais. É claro que as esposas podem ser estupradas pelos maridos, até porque a lei não confere imunidade a qualquer dos cônjuges, tá certo? Esse raciocínio é inafastável, mormente após a leitura do artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Um cônjuge, varão ou virago, tanto pode estuprar o outro, além de responder pelo estupro. A pena será aumentada até a metade. Então aqui, seu marido está lá tendo relação sexual com a mulher e ela faz o famoso fio terra, vai caracterizar o estupro aí. O cara não gostou, caracterizará o estupro. Brincadeiras à parte, mas se torna uma realidade. Com o advento da Lei 12.015, 2009, as esposas também podem estuprar os seus maridos. Exemplo, a mulher pede para o marido para que nela pratique sexo oral. Ele se recusa e, em razão disso, ela aponta um revólver em sua direção, ameaçando aí matá-lo se não cumprir essa ordem. A problemática é inerente ao estupro com pluralidade de agentes. O estupro, em qualquer das suas modalidades, é compatível com o concurso de pessoas, tanto na coautoria bem como na participação. Sujeito ativo. Na conduta de constranger alguém, mediante violência ou de grave ameaça, a ter essa conjunção carnal, né, a vítima do estupro, né, pode ser qualquer pessoa, desde que sexo oposto ao sujeito ativo. Nesse caso, o crime pressupõe uma relação heterossexual, tá? Na modalidade constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. O ofendido pode ser qualquer pessoa, homem ou mulher, independente do sexo do sujeito ativo. Pouco importa se a relação
é também heterossexual ou homossexual. Antes da Lei 12.015 de 2009, perdão, né? A Lei 12.015 de 2009, a vítima de estupro havia de ser pessoa do sexo feminino. A lei falava em constranger mulher à conjunção carnal. Era crime bipróprio, pois somente podia ser cometido pelo homem e contra a mulher. Atualmente, o artigo 213 do Código Penal contempla um crime bicomum. Qualquer pessoa pode figurar tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo. Em síntese, o crime de estupro pode ser praticado pelo homem contra a mulher ou contra um homem, né? Ou contra um homem. Ou então pela mulher contra outra mulher ou contra um homem, tá certo? Quanto à relevância da idade vítima e as suas condições pessoais. Em um primeiro momento, qualquer pessoa podia ser vítima de estupro, né? Se a vítima for menor de 14 anos ou a pessoa que por enfermidade ou deficiência mental não tiver o necessário discernimento para essa prática do ato sexual, estaria aí caracterizado o crime mais grave de estupro de vulnerável, definido lá pelo artigo 217-A do Código Penal. Se for menor de 18 anos e maior de 14, incidiria a relação ao estupro a qualificadora. A idade da vítima e a falha grotesca da Lei 12.015 de 2009. Essa sistemática implantada no Código Penal pela Lei 12.015, dependendo da idade da vítima e desde que não se apresentasse aí qualquer outra causa diversa da vulnerabilidade. 3. A vítima com idade igual ou superior a 18 anos, o crime era de estupro simples do artigo 213. Se a vítima era menor e maior de 14, o estupro qualificado do artigo 213, parágrafo 1º, enfim. Aí se a vítima era menor de 14 anos, estupro de vulnerável, artigo 217, caput. E aí, senhores? E agora, José? Vem-se uma pergunta. Se a vítima for estuprada no dia do seu aniversário, de 14 anos, estará configurado o crime simples no molde do artigo 213? Né? Ela não é menor de 14 anos. E também não incide qualificadora. Olha que grande sacada aí, né? Por isso que aquelas formas de interpretação da lei que nós estudamos exatamente para isso. Que somente ocorre no dia seguinte ao seu 14º aniversário. Então, é por isso que é importante essas interpretações de leis, né? E aí você fez meia boca, porque era online, e também não gosta de estudar, né? Gosta de aparecer só. Né? E aí se a pessoa com igual idade superior a 14 anos, quando ausente qualquer outra causa de vulnerabilidade, praticar consensualmente conjunção carnal ou ato libidinoso, não há que se falar em crime de estupro. Se a menininha tem 14, e ela consentiu, bolhufas, não tem como fazer nada. Né? O estupro envolvendo transexual. A transexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma espécie de transtorno de identidade de gênero. O transexual pode ou não submeter-se à cirurgia de mudança de sexo se uma pessoa do sexo masculino passar pela cirurgia de mudança de sexo, a vaginoplastia, né, implantando com o auxílio da medicina uma neovagina, né, poderá ser vítima de estupro. Antes da Lei 12.015 de 2009, a resposta era negativa, pois o tipo penal reclamava exclusivamente a prática de conjunção carnal. E o transexual, mesmo com a mudança de sexo, não podia ser considerado mulher. Né? Mas agora, com a fusão do artigo 213, né, e o 214, qualquer pessoa pode ser vítima do estupro, inclusive os transexuais. As prostitutas ou os prostitutos como vítimas do estupro. No passado, já se sustentou a impossibilidade, né, das prostitutas serem vítimas de estupro. Para Magalhães Noronha, ó, o absurdo que ele traz. Ele diz que as meretrizes, além da violência que sofreu, não suportam outro dano. Então, se a mulher apanhava, o viadão apanhava, né,
prostituta no caso, não poderia ser mais do que aquilo lá. Essa linha de raciocínio era um tanto preconceituosa e ultrapassada e não encontra espaço nos dias atuais. Com efeito, toda e qualquer pessoa pode ser atacada em sua liberdade sexual e o fato de alguém se disponibilizar ao comércio sexual não lhe retira a proteção conferida pelo direito. Então, se os camaradas aí contratam a prostituta e ela não quer ter sexo, vai responder. Ela pode responder até por estelionato, né? Eu penso, tá? Agora, se uma prostituta no interior de um bordel for violentada para manter a conjunção carnal com o sujeito que acabara de recusar, nada obstante a sua promessa, a sua oferta em dinheiro, estará aperfeiçoado aí o crime de estupro. Estupro contra o índio. Se o estupro for cometido contra o índio, não integrado à civilização, né, incidirá a regra prevista no artigo 59 da Lei 6.001 de 73, Estatuto do Índio, que é uma causa de aumento de pena aplicável na terceira fase, e a última da dosimetria da pena em sintonia lá com o critério trifásico consagrado no artigo 68. O elemento subjetivo é o dolo, esse acrescido de um dolo específico de agir, né? Esse elemento subjetivo específico consiste na intenção de manter conjunção carnal ou outro ato libidinoso a alguém, né? O estupro corretivo, além de representar uma prática preconceituosa, é altamente reprovável, constitui o crime tipificado no artigo 213 do Código Penal. Consumação, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter essa conjunção carnal. O estupro se consuma com a introdução total ou parcial, né, na vagina, então é aquele ditado, já que está dentro, deixa, né, na modalidade constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a prática ou permitir que com ele se pratique esse ato libidinoso. A consumação se dá no momento em que a vítima realiza em si mesma, no agente ou na terceira pessoa com ato libidinoso. Em todas as espécies, evidentemente, é imprescindível o prévio emprego de violência ou grave ameaça para constranger a vítima a qualquer dos comportamentos legalmente descritos. Crime material ou causal, o tipo penal contém conduta e resultado naturalístico. Estupro, inseminação artificial e gravidez. Não há que se falar em estupro quando alguém, contra a vontade da vítima, nela realiza inseminação artificial, ainda que disto resulte aí essa gravidez. Subsiste unicamente o crime de constrangimento ilegal. Prova da autoria e da materialidade do fato. O estupro nem sempre ele deixa vestígios materiais, nós sabemos disso, mesmo nas hipóteses de penetração, quando há conjunção carnal ou também no sexo anal. Há situações sem marcas físicas, né, especialmente quando a vítima já manteve relações sexuais anteriormente. Ou então, nas hipóteses aí em que o criminoso não chegou à ejaculação. Como fica a questão após a entrada em vigor da Lei 12.015, em que o estupro ele pode ocorrer sem a penetração vaginal ou também anal, tão como se verifica no sexo oral ou mesmo nos toques íntimos. Basta aqui, senhores, nós imaginarmos a situação da mulher maior e capaz que durante a relação sexual solicita ao seu parceiro que lhe agrida fisicamente. Dias depois, com muita raiva do seu amado, que decidiu trocá-la ali por outra, né? Isso não é quase não comum, procura a autoridade policial e diz ter sido estuprada. Esse exame pericial vem a ser constatado ali a presença de ferimentos, né? Aí questiona, o estupro estaria provado? É possível concluir que nas hipóteses, quando a infração ela deixa vestígio, será indispensável o laudo do corpo de delito. O direto e o indireto está lá no artigo 158. O laudo de exame de corpo de delito na vítima do crime de atentado ao pudor, que atesta a ausência de vestígio, não tem condão por si só de estabelecer que não existem provas de materialidade.
A palavra da vítima, ela é o que nesse contexto aí? É o elemento de convicção de alta importância. A condenação do estuprador, ela pode ser baseada exclusivamente na palavra da vítima, quando ausente ali outras provas seguras da autorização e também da materialidade do fato criminoso. Quanto à tentativa, ela é possível em fato do caráter plurissubsistente do delito, permitindo até então o fracionamento lá no intercrimes. Exemplo, João, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, constrange Maria com a finalidade que com ela tenha conjunção carnal. João começa a acariciar os seios da vítima e nela esfrega o seu órgão genital. Antes da introdução do pênis na vagina, policiais chegam no local e efetuam a prisão em flagrante do criminoso. Nesse caso, qual crime deve ser imputado a João? A tentativa de estupro ou estupro consumado? O objetivo do agente aqui era a conjunção carnal. Ele já havia iniciado a execução do delito e somente não o consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Embora tenha realizado ali os atos libidinosos, João não alcançou a meta desejada, a razão pela qual será responsabilizado pela tentativa de estupro. Estupro tentado versus desistência voluntária. A desistência voluntária, senhores, disciplinada lá no artigo 15 do Código Penal, ela cuida-se de uma causa, né, de modificação dessa tipificação, pois o sujeito ele não responde pela tentativa do crime inicialmente desejado, mas somente pelos atos até então praticados. No campo do estupro, uma situação curiosa pode acontecer. Vejamos um exemplo. A decide estuprar B e com emprego de violência ele tira sua roupa, começa a tocá-la em suas partes íntimas e posteriormente se masturbar, né? Mas, atentando às súplicas da vítima, desiste dessa conjunção carnal, limitando-se a ejacular em seu corpo. Qual crime deve ser imputado? Não há tentativa de estupro, pois o crime deixou de alcançar a consumação pela vontade do agente e não por circunstâncias externas. Subsiste o estupro consumado na variante constranger alguém mediante violência, a permitir que com ele pratique outro ato libidinoso. É um entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A questão da ejaculação precoce nesse contexto. Qual crime deve ser atribuído ao sujeito que, depois de empregar violência ou grave ameaça contra a vítima, não consegue efetuar a penetração, tanto na ejaculação carnal, na conjunção carnal, como no ato sexual, no sexo anal, em razão de ser cometido pela ejaculação precoce. Não há dúvida da caracterização do estupro na forma tentada, pois o agente ele iniciou a execução do delito, somente não alcançando ali a consumação por circunstâncias ali à sua vontade. Entretanto, se depois da ejaculação é impossibilitado de concretizar a penetração, o sujeito dolosamente enveredar pela realização de outros atos libidinosos, exemplo, praticar sexo oral na vítima, deverá ser imputado aí o crime de estupro na sua modalidade consumada. Disfunção erétil e crime impossível. A disfunção erétil, também conhecida como impotência coende, né, impossibilitando aí a ereção do pênis e, consequentemente, a penetração sexual. Se um homem portador desse problema, comprovado por perícia médica, tentar estuprar alguém mediante a penetração, estará caracterizado o instituto do crime impossível. A ação penal, um comando normativo lá do artigo 225 do Código Penal, se processava, né, em regra, mediante ação penal pública condicionada, né, até então a representação. Antes da lei de 2012, 2015, 2009, o estupro normalmente era crime de ação privada. Hoje é o artigo 225, está no próprio artigo, que todos é ação penal pública incondicionada. Para não ficar de forma vaga, eu vou ler aqui para os senhores. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2
deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, tá certo? A súmula do 608 do Supremo Tribunal Federal, na relação original do Código Penal, anterior à Lei 12.015/2009, os denominados crimes contra os costumes se processavam, via de regra, mediante ação penal privada. Essa determinação constatava-se no artigo 225 caput. Como eu já disse, naquela época, mais precisamente no artigo 1984, 17 de outubro de 1984, o plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a súmula 608, com a seguinte redação: no crime de estupro praticado mediante violência real, a ação penal ela é pública e incondicionada, tá? A Lei 9.099, em face da pena cominada de 6 a 10 anos, o estupro constitui um crime de elevado potencial ofensivo, é incompatível com os benefícios elencados pela Lei 9.099, tá? Quanto às figuras qualificadas, nós vamos ver em seu parágrafo 1º e 2º, o artigo 213 elenca formas qualificadas do estupro, nas quais são alterados em abstrato, né, nos limites máximo e mínimo da pena privativa de liberdade. O artigo 213, parágrafo 1º, ele diz o seguinte: são previstas duas qualificadoras de reclusão de 8 a 12 anos, se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 anos ou maior de 14. O estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave, na expressão lesão corporal de natureza grave, ingressam aí as lesões corporais gravíssimas, tá? As graves e as gravíssimas, tá? Do 129, parágrafo 1º e do 129, parágrafo 2º também. Por expressa previsão, né, as lesões graves e gravíssimas não constituem crimes autônomos e sim qualificadoras dos delitos tipificados no artigo 213, tá? O estupro qualificado pela idade da vítima incide a qualificadora do estupro quando a vítima é menor de 18 anos e maior de 14. O fundamento é de uma maior reprovabilidade dessa questão, né, em face da reduzida capacidade de resistência do ofendido, bem como da extensão dos danos físicos, morais e psicológicos causados ao adolescente. A idade da vítima deve ser provada através de quê, velho? Através de documentos hábeis, identidade, certidão de nascimento, né? E assim por diante, passaporte e aí por diante. O estupro qualificado pela morte. A pena de reclusão do estupro é de 12 a 30 anos, se da conduta resulta a morte. Esse dispositivo aplica-se unicamente à morte da vítima por estupro. Se a vítima for maior de 18 anos, né, menor de 18 anos e maior de 14, e falecer em razão do estupro, incidirá somente a qualificadora prevista no parágrafo 2º do artigo 213, porque ali há uma chamada absorção, princípio da consunção, tá? Elemento objetivo no estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave, né, que é evidenciado pela morte. Nesse delito, o estupro qualificado pela lesão corporal de natureza grave ou pela morte é crime exclusivamente préter-doloso, há dolo no estupro e culpa no resultado agravador. Na verdade, estará caracterizado aqui o quê? O concurso material entre os crimes de estupro simples e a qualificadora pela idade da vítima e também o homicídio, nesse contexto aqui, tá? Tentativa de estupro e superveniente resultado agravador. Na prática, é possível que o sujeito não obtenha êxito em consumar o estupro e ainda assim a vítima suporte lesão corporal de natureza grave ou venha a falecer. Exemplo: João ele agride fisicamente Maria com a intenção que com ela tenha a manter conjunção carnal. A vítima não consegue se diferenciar do agressor e foge, sendo que é por ele perseguida em movimento, em via pública. Ao ver o criminoso e ao se aproximar dele e não encontrando ninguém para ajudá-la, Maria atravessa a rua no momento em que é atropelada por um caminhão vindo a falecer. Nesse caso, qual crime deve ser imputado a João? A resposta é uma só:
estupro qualificado pela morte, conforme o artigo 213, parágrafo 2º do Código Penal. Estupro e importunação ofensiva ao pudor, a distinção. A contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor encontra-se prevista no artigo 61 do Decreto-Lei 3.688 de 1941, que é a Lei das Contravenções Penais. A gravidade dessa conduta é sensivelmente inferior à do estupro, e aí a importunação, ofensa ao pudor, constitui em contravenção penal, inserindo-se entre as relações penais de menor potencial ofensivo. Tá? Nesse contexto. A lei que, por sua vez, o estupro é delito grave, punido com reclusão de natureza, e é também de natureza hedionda, conforme já dissemos aos senhores. Quanto ao artigo 214, o atentado violento ao pudor, o crime de atentado violento ao pudor, antigamente definido no artigo 214 do Código Penal, ele foi automaticamente revogado, né, pela Lei 12.015, conforme já explicitamos. Pessoal, chegamos ao final do conteúdo de hoje. Hoje, né, quero salientar que não teremos webconferência, pelo fato que eu estarei participando de um curso, inclusive era para estar lá desde as 13 horas de hoje, mas eu achei preferível gravar esse material para os senhores e posteriormente está ingressando no curso e parando no domingo à noite, tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer aos senhores, desejo que tenham bons estudos, tá? Quero salientar também que deixei uma atividade para os senhores, são 20 questões, vão estar abertas no portal pelos adventistas aí, pelo fato dos adventistas, até na próxima sexta-feira, então tem um tempinho aí razoável para vocês fazer. Hoje é o último dia para aqueles que dois já me entregaram pela manhã, se me recordo bem, a Daniele, do Daniele, não lembro, e também a Gabriela, que faz parte do grupo dos adventistas. No mais, eu me despeço dos senhores, tenham bons estudos, uma boa tarde, uma boa noite e bons estudos aí a todos.